objetivo de vir num congresso como esse, é um congresso anual da bola, é para que você saia daqui turbinado, amém? Com injeção eletrônica, turbinado, voando alto, para dar fruto em nome de Jesus, amém? É isso mesmo? É isso mesmo ou não é? E a mensagem assim que cada ano Deus vai trazendo clareza ao Evangelho, vai tornando ele mais simples, ao ponto de uma pessoa simples poder segui-lo. Jesus não foi complicado, ele trouxe a simplicidade. Enquanto o judeu trazia a religião, ele trouxe a simplicidade. Amém, querido? E é dessa maneira que eu quero que você receba essa palavra. Parece uma palavra para criança, mas se eu achar aqui um homem, uma mulher, um jovem, qualquer pessoa que crê nisso e resolver se entregar profundamente, daqui a 6 meses, quando eu encontrar com você, eu vou estar encontrando com um poderoso homem de Deus, com uma poderosa mulher de Deus. É para valer. Amém? Glória a Deus. Pega a minha Bíblia para mim, por favor, Pedro. Aleluia. E a minha agendinha também. Levante as suas mãos ao Senhor. Adoramos, adoramos a Jesus, o nosso Salvador. Adoramos ao Cordeiro que por nós se ofertou. Adore a Ele. Adore o Senhor. Adoramos a Jesus, o nosso Salvador. Adoramos ao Cordeiro que por nós se ofertou. Cante, adoramos. Adoramos a Jesus, o nosso Salvador. Adoramos ao Cordeiro que por nós se ofertou. Todo joelho há de se dobrar, todo joelho há de se dobrar, toda língua há de confessar: Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, Senhor da minha vida. Oh Deus, todas as nações hão de se prostrar ante o trono do juízo do Senhor, mas todo aquele que humilde o aceitar não entrará em juízo, será salvo para sempre. Aleluia. Levante as suas mãos, adore o Deus de milagres. Adore o Senhor. Adoramos a Jesus, o nosso Salvador. Adoramos
dobrar, todo joelho há de se dobrar, toda língua há de confessar, Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, Senhor da minha vida. Todas as nações hão de se prostrar, todas as nações hão de se prostrar ante o trono do juízo do Senhor. Mas todo aquele que humilde o aceitar não entrará em juízo, será salvo para sempre. Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, Senhor da minha vida. Todas as nações hão de se prostrar, todas as nações hão de se prostrar ante o trono do juízo do Senhor. Mas todo aquele que humilde o aceitar não entrará em juízo, será salvo. Jesus, o nosso Salvador, adoramos ao Cordeiro que por nós se ofertou. Adoramos Jesus, o nosso Salvador. Adore Ele. Adoramos ao Cordeiro que por nós se ofertou. Todo joelho há de se dobrar, todo joelho há de se dobrar. Toda língua há de confessar
mas todo aquele que humilde o aceitar não entrará em juízo. Será salvo, será salva, será curado, liberto, suprido, restaurado, ressuscitado dentre os mortos. Será esse emanação para Gênesis capítulo 2, versículo 7. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, eu tenho muitas partes da Bíblia já decoradas no meu coração. Gênesis 2, 7 diz: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Deus, quando Ele criou o seu corpo físico, Ele criou de uma forma bem específica, porque a Bíblia diz que tudo que Deus criou foi através da palavra. Ele mandava e a coisa acontecia. Mas na hora de criar o corpo humano, além de falar, a Bíblia diz que Ele formou, Ele pegou com as próprias mãos o barro e Ele criou cada detalhe do nosso corpo físico. Cada detalhe. Ele poderia ter escolhido diversos tipos de materiais nobres: titânio, carbono, ouro, prata, diamante. Imagina você num corpo de diamante, igual o Coisa dos Quatro Fantásticos. Mas Ele criou você do barro, porque Ele queria que você hoje entendesse uma coisa. Ele estava trabalhando como um oleiro, fabricando um vaso. E quando um oleiro fabrica um vaso, ele já fabrica pensando no que vai colocar dentro do vaso. Quando o oleiro ele se assenta na roda, ele já sabe: esse vaso aqui é para colocar azaleia, esse vaso aqui é para colocar farinha, óleo, fubá. O oleiro sabe. E quando Deus termina de formar o corpo do homem, o que Ele faz? O que Ele coloca dentro do vaso? Olha aí na sua Bíblia. A Bíblia diz que Ele soprou dentro desse vaso o fôlego da vida. Então o corpo do ser humano foi criado para receber o Espírito Santo de Deus. Deus não soprou sobre o cavalo, sobre a vaca, sobre o cachorro. Havia animais mais fortes, o leão. Deus só soprou sobre o homem, porque o homem funcionaria como uma lâmpada, que carregaria a luz de Deus por esse mundo que Deus criou. Eu te pergunto: Deus muda? Deus muda? Deus não muda. Isso é um dos atributos de Deus. São as características que fazem com que Deus seja Deus. Deus não muda. E se Deus criou o seu corpo para ser lâmpada,
para ser cheio do Espírito dele, lá no Éden, esse seu corpo ainda existe por causa disso. Quando Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, lá em João capítulo 20, a Bíblia diz que ele chamou os seus discípulos, e sabe o que ele fez? Ele fez a mesma coisa que Deus fez lá no Éden. Ele soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Porque naquele momento o ser humano estava sendo restaurado ao propósito para o qual ele havia sido formado. Porque Deus soprou a sua vida, o seu Espírito dentro do homem, mas quando o homem pecou, o homem foi destituído da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23, pois todos pecaram e foram destituídos e carecem da glória de Deus, perderam a glória de Deus. Quando o ser humano perdeu a glória de Deus, ele continuou vivo, mas similar ao cachorro, à vaca, ao boi e ao cavalo. Era uma criatura viva, mas o que tornava ele diferente era a presença, o sopro do Todo-Poderoso dentro dele. E ele perdeu aquilo por causa do pecado. Mas Deus sabia que isso poderia acontecer, e Deus então preparou Jesus Cristo, o Cordeiro. Jesus Cristo morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia, e ali quando ele sopra sobre os discípulos, aquela glória de Deus da qual o homem fora destituído, estava sendo restituída. E foi isso que aconteceu no dia em que você recebeu a vida nova de Deus dentro de você. Você que está me assistindo aí pelo DVD, se você entregar a tua vida a Jesus, a glória de Deus, a vida de Deus vai entrar dentro de você, porque foi para isso que você foi construído. Amém, queridos? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. 1 Coríntios 6, 19. Diz assim a santa palavra de Deus: ou porventura não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, pois por preço foste comprados. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Observa, querido, que eu não estou falando, e a Bíblia não está falando também do seu coração, do teu espírito, da tua alma. Nós estamos falando do teu corpo. Diga, o meu corpo. Esse é o grande segredo da coisa. A Bíblia está falando do teu corpo. Porventura não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Foi para isso que você foi construído, que está em vós o que tem da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Você precisa cair na real, que esse seu corpinho, essa sua carcaçazinha, não pertence mais a você. Quando você entregou a sua vida para Jesus, você entregou tudo. Você entregou o seu coração, você entregou a tua alma, e você entregou o teu corpo a Deus. Aqui está a razão do grande conflito da igreja. Por que que as pessoas vivem pecando, se machucando? Porque elas acham que o corpo ainda é delas. Ah, meu coração é de Jesus, minha alma é de Jesus, mas o corpo é meu. Aí você se arruma do jeito que você quer, você acha que pode fazer o que você quer com o seu corpo, mas você não pode mais não, querido. Hoje, se você entender essa mensagem, Romanos capítulo 6 vai se cumprir na tua vida. Romanos capítulo 6 diz que o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque você vai viver debaixo da lei do Espírito e da vida, e não debaixo da lei do pecado. Se você entender essa mensagem, você vai começar gradativamente. À medida que você vai praticando, você vai começar a perder o desejo pelo pecado. Porque nós não fomos enganados.
Não é possível que Deus mandou eu viver uma vida santa e Ele estava me enganando e essa vida é impossível. Não, ela é possível. A santidade é possível se nós entendermos o Evangelho do jeito que ele é. O pecado não terá domínio sobre o seu corpo, porque nessa noite você vai ofertá-lo a Deus. Amém, queridos? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos 12, 1. Romanos 12, 1, o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos. Hélio, o apóstolo Paulo escreveu: Hélio, eu te peço pelas misericórdias de Deus, né? Luiz, por favor, Paulo falou, por misericórdia, né? Por misericórdia, Darlan. Amém, querido? O apóstolo Paulo escreveu: Karina, por favor, Karina, por misericórdia, eu te peço. Paulo disse: entrega o teu corpo a Deus como um sacrifício vivo. Ele não estava falando do teu coração. Eu sei que seu coração já é de Jesus, irmão. Paulo não estava falando do seu coração. Paulo não estava falando dos seus sentimentos. Ele estava falando da tua carne, do teu corpo físico. Diz assim: por favor, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, apresente o teu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. Diga culto racional, diga culto inteligente, diga: nesta noite eu preciso entender isso, eu preciso prestar a Deus um culto racional. Diga assim: o meu corpo não me pertence, não pertence, querido, mais. E aqui está a chave para vencer o pecado, porque o seu corpo precisa de satisfação, e só tem duas coisas que satisfazem a tua carne. Uma é a glória de Deus, a outra coisa é o pecado. O que você vai querer? O que você vai escolher? Por favor, o que você vai escolher? Muito bem, sabe por quê? Porque se você inclinasse para a sua carne, Paulo escrevendo para crentes, Romanos capítulo 8, se você se inclinar para a sua carne, para os desejos da tua carne, você vai caminhar para a morte, confessando o nome de Jesus. Ele começa a carta aos Romanos assim: aos santos que estão em Roma. E lá no capítulo 8 ele diz: olha, se você se inclinar para a carne, você vai caminhar para a morte. Mas se você se inclinar para o Espírito Santo, você vai caminhar para a vida e paz. Está entendendo? Hoje eu quero arrancar a raiz do pecado da tua carne. Eu quero desanimar o diabo nessa noite. E eu quero empolgar você que é possível viver uma vida de santidade. E santidade, o resultado da santidade é poder de Deus na tua vida. Você vai pregar o Evangelho debaixo de um poder que você jamais experimentou. Está na hora da igreja dar um pulo para cima, para dentro de Deus. O apóstolo Paulo diz em Romanos 6: você não tem que se sujeitar à tua carne, porque você não deve nada a ela. Você tem que se sujeitar ao Espírito Santo. Está entendendo? Eu não estou dizendo que você não pode ter prazeres na tua vida, né? Sexo é uma bênção, o casamento é mais ainda. Deus não quer privar ninguém de nada. Ele só estabeleceu as leis. Se você quebrar essas leis, você está perdido. Não entra nessa. Ah, eu estou na igreja, aqui eu estou protegido, e aí você continua desobedecendo e transgredindo. Deus te chamou à obediência, e ela é possível, porque Deus não nos traiu, não mentiu para nós. Ele não disse que a gente tinha que viver ser santo, e isso não é possível. É claro que isso é possível. Amém? Mas hoje você tem que entender que o teu corpo foi criado
para captar e armazenar a glória de Deus. Amém, queridos? Romanos capítulo 12, verso 1. Rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresente o seu corpo. O seu coração já é de Jesus. Parabéns para você. Mas hoje eu quero que você dê esse corpo. Eu quero que você dê esse corpo de tal forma que, se o anjo de Deus te acordar hoje à noite e falar: ó, levanta, eu preciso desse corpo. Eu preciso que você vá à rua tal, número tal, porque lá tem uma mulher orando, e eu preciso de alguém para ir lá. Eu que vou fazer. É como se Deus falasse: sou eu que vou fazer, mas eu preciso de alguém. Eu preciso deste corpo. Você vai se levantar e vai. Davi entendia isso. Davi disse assim: eu me lancei nas garras do leão e Deus me livrou. Ele não diz eu matei o leão, ele diz Deus matou o leão. Eu me lancei nas garras do leão e Deus me livrou. Sansão entendeu isso da forma prática. A Bíblia diz que Sansão ficou possesso. A palavra é essa, a mesma palavra que usa para demônio. Aliás, demônio só copia as coisas de Deus, né? Sansão ficou possesso do Espírito Santo de Deus. Será que você gostaria de ficar possuído pelo Espírito Santo? São duas coisas. Uma, você diz assim: eu possuo o Espírito Santo, ele habita dentro de mim. Que lindo, que maravilha. Hoje eu estou falando de outra coisa. Estou falando da glória de Deus vir sobre você. O Espírito Santo poder tomar você. Fazer como fez com Elias. Elias correu mais do que os cavalos. Fazer como fez com Estevão. Fazer como fez com Filipe. Ele desintegrou o corpo de Filipe e reintegrou a quase 100 quilômetros de distância. Trasladou Filipe. Será que você deixa? Amém, queridos? O teu corpo foi preparado para receber e armazenar a glória de Deus. Você sabe a minha grande luta? Que eu sempre fui faminto pela glória de Deus. E eu ficava vendo aqueles homens cheios da glória de Deus. Eu ficava querendo saber que curso que ele fez. Aí eu queria fazer o mesmo curso. Em qual conferência que ele foi? Eu queria ir na mesma conferência. Quantas vezes ele jejua? Eu queria fazer a mesma coisa, que eu queria ficar cheio da glória de Deus. Mas um dia eu esbarrei num versículo da palavra de Deus que destruiu todos os meus desejos. Abra sua Bíblia lá em 2 Reis capítulo 13, verso 20. Esse versículo mudou a estrutura do meu entendimento. 2 Reis 13, 20. Diz assim a palavra de Deus: morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, bandos de moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. E sucedeu que, enquanto alguns enterravam um homem, eis que vieram um bando. Então lançaram o homem, o defunto, na sepultura de Eliseu. E logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre os seus pés. Eliseu já estava morto, só sobrou os ossos, mas a unção de Deus ainda estava armazenada nos ossos de Eliseu. Então isso quer dizer que não é o que Eliseu pensava sobre Deus, não era a teologia de Eliseu, não, era condicionamento físico de Eliseu. De alguma forma, Eliseu viveu tanto na presença de Deus, capturando e armazenando a glória, que mesmo depois da sua morte, a unção de Deus ainda estava nos ossos dele. Sabe esses seus ossos? Sabe a tua pele? O teu cabelo? Tudo isso foi construído
pelas mãos de Deus. Deus não mandou fazer, Ele fez pessoalmente, porque Ele tinha um propósito. Ele te criou para que cada célula do teu corpo tivesse a condição, parece loucura, mas tivesse a condição de captar, de capturar e armazenar a presença. Os ossos de Eliseu provam isso. Tem uma história de um homem chamado Smith Wigglesworth. Foi um evangelista britânico. Ele passava assim, depois que a mulher dele morreu, parece que ela tomava muito tempo dele, porque depois que ela morreu, ele viveu na presença de Deus como nenhum outro homem. E um dos testemunhos, ele foi pregar numa cidade, e ele ficou hospedado uma semana na casa de uma senhora viúva. E quando o filho dela, que trabalhava no exército, ele voltou, ele estava bem frio, bem afastado de Deus, e o Smith ficou dormindo na cama dele. Quando o menino chegou, tomou banho, trocou a roupa, na hora que ele deitou na cama, ele foi cheio do Espírito Santo. De alguma forma, o Espírito Santo ficou impregnado nas roupas de cama. E o que nós poderíamos ainda citar do apóstolo Paulo enviando os seus aventais, coisas de uso pessoal, para que as pessoas que estivessem enfermas fossem curadas? Lembra disso? Lembra da sombra de Pedro? Não era a sombra de Pedro, era a glória de Deus, estava se irradiando tanto do corpo de Pedro. Do corpo de Pedro, estou falando do teu corpo. Então hoje, eu não quero saber qual é a tua posição social, eu não quero saber qual o seu nível de escolaridade. Eu quero saber se nesse ginásio, nessa noite, tem um jovem, uma jovem, um homem, uma mulher, que deseja ficar impregnado da glória do Senhor. Oh, manos. Aleluia. Isso não é difícil, porque você foi construído e edificado para isso. Você foi edificado para ser a casa de Deus. Você é como se fosse uma lâmpada do teu corpo. A autoridade espiritual é a unção, é o óleo. E o Espírito Santo é o fogo. Quando você exerce a sua autoridade espiritual, pega fogo, você brilha. Amém, queridos? Descobertas recentes. Esse genoma, né, trouxe muita coisa legal. Diz que você guarda o DNA dos seus ancestrais. Então você guarda o DNA de Adão. E eu acho que é por isso que quando Deus te toca, você se arrepia. Porque na verdade, em algum lugar aí do teu corpo, tem uma lembrança do dia em que Deus te tocou pela primeira vez, quando Ele estava moldando aquele barro lá no Éden. Construindo você minuciosamente, detalhe por detalhe, cada célula sua, né? O que determina a forma, ninguém é igual. Cada célula. Existe uma proteína que ela é responsável pela forma física. Ela faz a ligadura entre uma célula e outra. Por exemplo, esse olho aqui é um monte de célulazinhas. Existe uma proteína que liga uma na outra e dá o formato redondo, a cor e tudo mais. O osso aqui, ó, é diferente daqui. Existe a proteína que liga tudo. O nariz compridão. Existe a proteína que vai ligando as células, a pele. Sem essa proteína, esse homem, o Luiz, seria um saquinho de água, de líquido, 70% de líquido, e o 30% uma melecazinha, porque teria o pozinho dos ossos e mais uma melecazinha da pele e dos cabelos. O seu cabelo, obrigado, vem cá, Rodolfa. O cabelo da Rodolfa
Na verdade, ele não é desse tamanho. Ele é feito de anéisinhos. São anéis, né? E cada anelzinho é ligado um no outro por essa proteína. Por isso que o cabelo fica comprido. Mas não é um grande fio de cabelo, são vários anéisinhos. Então, cada fio de cabelo, a menina dos olhos, cada coisa é formada por uma proteína. Chama-se lâmina. E eu quero pedir, o pessoal você vai ver a forma que os cientistas usam para determinar essa proteína. Todas elas são bilhões dentro de você. Cada uma delas tem aquele formato ali, ó, que é o formato de uma cruz. O seu corpo é isso aí, ó. Estão conseguindo ver? A sua pele é puro isso aí, ó. É o que liga uma célula na outra. Olha lá, isso aí é a foto dela dentro do teu sangue. Cada uma delas vai formando, ela vai se aglutinando e formando o formato da cruz. E quando o cientista vai estudar, volta lá naquela imagem maior. Pode voltar na outra. Mais uma, tem uma grandona vermelha. É isso. Quando eles vão estudar, eles precisam fazer esse formato, porque é a forma dela. Cada uma dessas proteínas tem o formato de uma cruz. Deus te construiu. Cada uma das suas proteínas tem aquele formato. Deus te fez com um propósito. O corpo de cada muçulmano, cada célula de cada muçulmano não é ligado por meia-luas, é ligado por aquela cruz. Você é aquilo ali, puro aquilo ali. Você tem uma história com Deus mais antiga do que você imagina. Deus fez você para ser cheio da sua glória. Amém, queridos? Sabe, é por isso que Deus cura. Quando eu ministro cura, eu imagino exatamente isso. Deus indo lá e consertando as cruzinhas, colocando cada cruzinha no lugar certo. Porque Ele é poderoso para fazer isso. Amém, queridos? Deus criou você, criou o teu corpo físico para carregar a glória dEle. Esse corpo não te pertence. Vamos voltar lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. 1 Coríntios 6, 19. Se você depois quiser pesquisar, essa proteína chama-se lâmina. 1 Coríntios 6, 19. Ou porventura ignorais que todos que fostes... Vamos ler em voz alta? Porventura ignorais que o vosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus que está em vós, e que não sois de vós mesmos. Diga assim: eu não sou de mim mesmo. Diga: o meu corpo foi comprado por preço, pelo preço do sangue do Cordeiro. Por isso eu vou glorificar a Deus no meu corpo. Então, baseado nessas verdades bíblicas, se você a partir de hoje começar a parar dentro do teu quarto, a Bíblia diz em Mateus: entra no teu quarto, fala com teu pai em secreto, e o teu pai que vê, não é o pai que ouve, é o pai que vê em secreto, ele vai te abençoar. Se a partir de hoje você parar no teu quarto, simplesmente para ser cheio, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, pega um CD de adoração, coloca ali, fica ali na presença de Deus. Não precisa falar nem aleluia. Depois de correr atrás de tantos homens de Deus, eu descobri que não é o que eu falo dentro do meu quarto, não é o seminário que eu faço, não é a conferência que eu vou,
é a disposição mental, é o meu culto racional. O entendimento entrou na minha vida de uma vez por todas. Você pode me chamar de louco, mas eu creio que esse meu corpo, ele foi criado para captar e armazenar a glória do Senhor. E aí eu fico lá no hotel, diante de Deus, adorando. Aproveito para orar em línguas, para dizer que eu amo Jesus. Aí quando eu chego e eu pego a mão e encosto numa pessoa, a pessoa fica cheia do Espírito, porque eu estou cheio. Agora o gostoso é que isso não é uma exclusividade minha, não é porque Deus me chamou com um chamado especial. Se você entrar para o teu quarto e dizer: Deus, eu estou aqui, eu entendo a partir de agora que eu fui feito para ser cheio do teu Espírito, e a partir de hoje, cada dia da minha vida, eu vou entrar no meu quarto e eu vou capturar, e eu vou armazenar até nos meus ossos a tua presença. Você vai parar no ponto do coletivo, do ônibus, do metrô. Belo dia você vai pegar o metrô lotado. Aí de repente a pessoa pluf, fala: opa! Opa! Aí você começa a irradiar a presença. Você chega na escola, no trabalho, às vezes você está péssimo. Você acordou, como diz aí, o pé esquerdo. E o colega de trabalho fala assim: puxa vida, eu vejo um brilho diferente em você. Você diga assim: não sou eu, é porque o meu corpo, ele é como um container, ele é como um vaso, ele foi criado, e a minha pele, o meu cabelo, os meus ossos estão cheios do Espírito Santo. Receba aí! Pum! Aleluia! Não é difícil. Eu trabalhei 6 anos e meio dentro de uma favela. Eu tinha um discípulo analfabeto, de pai e mãe, o Sebastião. Os versículos da Bíblia que ele conhecia é porque ele decorava. Mas quando passava alguém endemoniado perto dele, a pessoa caía no chão na hora, estribuchava e era liberto, porque aquele homem vivia no monte, vivia em oração, vivia buscando a Deus. Quantos pastores e pastoras e obreiros e ministros nós temos aqui nessa noite? Todos podem ser. Todos podem ser. Mas você é dispenseiro daquilo que você possui. Amém, queridos? Você é dispenseiro daquilo que você tem. Deus não fica fascinado assim: puxa vida, o pastor Cirilo é tão bonito que eu vou abençoar ele apesar de tudo. Não, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que buscar, eu tenho que ficar na presença. E aqui está a fonte da frustração da igreja. Diz o camarada: o desejo dele, o propósito dele é ser um grande advogado. Ele estuda, se torna o maior advogado de São Paulo. Quando ele deita na cama para dormir, ele se vê frustrado e vazio, porque ele não foi feito para ser um grande advogado. Ele foi feito para ser um grande advogado cheio da glória do Senhor. Se não tiver a presença, ele não vai sentir satisfação. Pode ganhar o campeonato de surf, pode ganhar o campeonato de futebol, pode ganhar o que for lá em cima, ele vai se sentir vazio, porque é exatamente isso que ele está, vazio, mas só que pode ser cheio. Glória a Deus. Quantos entenderam isso? Eu citei aqui vários textos da palavra de Deus. Eu acho que é o suficiente para te convencer. E hoje, nessa noite, já quero convidar você a ficar em pé, em nome de Jesus, aí no seu lugar. Hoje, nessa noite, quando você voltar para sua casa, para o hotel, você deitar na tua cama, eu quero que você relaxe. Antes de você dormir, você vai dizer: pode vir, Senhor, enche o vaso. Enche o vaso. Amém, queridos? Deus seria injusto se não fosse dessa forma.
Então, na verdade, eu comecei a ser usado por Deus, não é porque eu tinha lá uma estrela na testa. Chegou um ponto da minha vida que eu estava com tanta sede de Deus. Sabe o que eu fazia? Eu pegava uma vasilha de plástico com salada, subia para o monte, 7h20, 7h30, andava meia hora, chegava no cume do monte. Eu ficava ali com Deus de 8 da manhã até meio-dia. Parava, almoçava, fazia hora de almoço, começava 1h até as 6 da tarde. Eu fui ficando tão impregnado da palavra e da presença. E aí Deus começou a usar a minha vida. E sabe qual é o grande vilão hoje da minha vida que a gente tenta controlar? É o ativismo, é a fama, é o ativismo. Sabe por quê? Porque se eu parar de ficar na presença de Deus, eu vou secar. Aí é o caso da história da formiga. A formiga tem fama de ser trabalhadora. E por causa da fama de trabalhadora, ela esqueceu de juntar as folhinhas para comer no inverno. E no inverno ela morreu de fome. Porque a fama não alimenta a formiga. É o trabalho da formiga que alimenta ela. Não é a fama que me mantém vivo espiritualmente. É a glória de Deus. Então sabe o que eu vou fazer hoje à noite? Vocês acham que eu vou ligar a televisão, assistir um filme? Vocês acham que eu vou perder 2 horas da minha vida que eu poderia estar enchendo da glória de Deus? E amanhã, o que você pensa que eu vou fazer? O meu corpo não me pertence mais. Eu vou glorificar a Deus. Hoje, da mesma forma que eu já usei os membros do meu corpo para o pecado, hoje eu uso para a justiça, porque eu fui comprado pelo preço do sangue do Cordeiro. Amém? Aleluia! Então, na hora que vier aquele rapazinho, olha, Deus me mostrou, você vai ser minha varoa, minha esposa maravilhosa, que ele vier com aquela mão boba, você fala assim, espera aí, filho, vamos botar as coisas no lugar aqui. Não toca aqui não, porque isso aqui não pertence a você e nem a mim. Um dia pode pertencer a você, depois do casamento, mas agora não toca não, porque isso aqui é santuário do Deus Todo-Poderoso. O meu corpo é santuário de Deus. Sai pra lá. Ai, pastor, mas agora eu casei, eu estou na bênção. Mas a Bíblia diz que digno de honra é o casamento e o leito sem mácula. Quando o seu cônjuge vier com aquela história que aqui vale tudo, você fala assim, espera aí, filho, vamos para a palavra, vamos ver se tem esse tipo de coisa aqui na palavra. Sai para lá, filho. O meu corpo é santuário do Espírito. E Deus é tão maravilhoso que Ele compartilhou isso com você. Então, cuidado da forma que você quer usar esse corpo. Deus nos chamou para sermos santos. E santos seremos. E é possível. Amém, queridos? Feche os seus olhos, eu quero fazer uma oração por você. Deus nos tem tocado tão profundamente. Ele tem um propósito na nossa vida. Mas hoje eu quero que uma consciência seja gerada dentro de você. Espero que eu tenha conseguido. Não sei se eu consegui. Mas se eu conseguir, se você conseguiu entender. Se algo mudou no teu espírito em relação a isso, levanta a mão para eu saber. Glória a Deus. Porque isso vai ser uma determinante dos próximos 6 meses de vida espiritual. Essa consciência. E hoje nós vamos fazer uma consagração em grupo. Você já entregou a Jesus o teu espírito, a tua alma. Hoje você vai entregar o corpo. Amém? Vamos fazer uma oração entregando esse teu corpo, esse meu corpo a Deus.
E no nome de Jesus, todo pecado que você cometeu através desse corpo, ou contra este corpo, nesse dia, o sangue do Cordeiro vai passar sobre a sua vida, vai passar sobre a sua boca, sobre os seus olhos, sobre os seus ouvidos, vai passar sobre os seus órgãos sexuais, vai passar sobre você, vai limpar. O sangue de Cristo vai te limpar agora. Feche os seus olhos no nome de Jesus. Levante a sua mão a Deus e diga: Senhor Jesus, boa é a tua palavra, Senhor. E baseado na tua palavra, eu consagro a ti o meu corpo, cada célula do meu corpo, eu consagro a ti, meu Deus. Eu sei que o meu corpo, ele foi criado para carregar a tua presença. E hoje, Jesus Cristo tem restaurado esse propósito na minha vida. E nesta noite, eu tomo plena consciência para prestar a ti um culto racional, inteligente. Eu levanto as minhas mãos, dedicando todo o meu corpo a ti, para ser usado pelo Senhor, segundo a tua vontade. O Senhor pode me acordar a qualquer hora da noite, me mandar ir a qualquer lugar, a qualquer nação, me mandar trabalhar para sustentar a tua obra, me mandar acordar de madrugada. Oh Deus, eu estou rendendo, eu estou ofertando o meu corpo para ser usado pelo Senhor. E eu te peço, Senhor, venha sobre mim, comece a me tocar hoje de uma forma toda especial. Toca a minha vida, Senhor, toca a minha vida. Eu quero ser usado como Elias foi usado. Eu quero ser usado como Eliseu foi usado, como Sansão foi usado, como aqueles homens que ficavam cheios do Espírito e destruíam o inimigo, andava sobre as águas, eram trasladados. Eu ofereço o meu corpo a ti, e nesta noite eu quebro a minha limitação em relação à minha matéria. Eu quebro, porque eu estou lidando com um Deus poderoso para fazer com o meu corpo físico aquilo que Ele quer fazer. Jesus, se o Senhor quiser, eu posso andar sobre as águas. Jesus, se o Senhor quiser, eu posso correr mais do que os cavalos. Jesus, se o Senhor quiser, eu posso arrancar o portão com as minhas mãos e carregá-lo por distâncias quilométricas. Este é o meu Deus. Nesta noite eu quebro a limitação e me rendo à presença de Deus. E eu recebo agora um perdão total por todos os pecados que eu cometi através do meu corpo, e eu consagro ele ao Senhor, em nome de Jesus. Oh, vamos dar um aplauso ao Senhor. Aleluia. É um evangelho maluco, mas é bíblico. É bíblico. E eu vou pregar ele até que eu possa ver crente flutuando, até que eu tenha notícia que alguém andou sobre o lago do Ibirapuera. É um evangelho maluco, mas ele é verdadeiro. Aleluia. Bendito seja o Senhor.